E aí, galerinha, tudo bem? Hoje é dia 9 de outubro de 2025, correto? Dia 9, quinta-feira, e o ar está muito seco, tá? Como de costume nos meses de setembro, outubro até metade de novembro, né? Depois começa mais chuva. E eu estou aqui com a minha água de alecrim. Olha o tanto de alecrim que tem aí dentro, tá? Aí. E precisamos nos hidratar, né, cara? Sem água não dá para fazer nada. Eu fui pagar uma conta na farmácia hoje e o meu irmão chegou lá também para pagar um boleto. E eu troquei uma ideia com ele e como de costume, sábado e domingo nós ficamos juntos, nós saímos juntos, nós nos divertimos juntos. Meu irmão bebe, eu opto sempre pela água, tá? Mas o meu irmão tem bebido menos durante a semana e eu tenho recomendado a ele beber menos durante o final de semana também. E destilado nem pensar, né? Destilado, meu irmão sabe o que está acontecendo. O meu irmão chamou essa coisa de envenenamento por metanol de a nova pandemia do Covid. A nova pandemia do Covid. O nome do meu irmão é Frank, com CK no final. E ele é 1 ano e 7 meses mais novo do que eu. Tá? Ele é do dia 19 de dezembro de 1981. Eu sou do dia 5 de maio de 1980. Para aqueles mais espiritualistas místicos, né? Nós somos as crianças índigo dos anos 80, as crianças índigo e adultos índigo dos anos 80. Depois, a partir dos anos 90, começaram a nascer as crianças violeta e a partir dos anos 2000 começaram a aparecer as crianças arco-íris. Eu acredito nisso? Não sei. Algumas características de adulto índigo coincidem com os meus traços de personalidade, então eu não sei, alguma pessoa que faz um estudo sobre isso, se a pessoa puder me informar, que assiste aqui, se realmente eu sou um adulto índigo dos anos 80, se eu tenho, né, pelo menos um disco voador eu tenho, né? Saibam os senhores que neste quarteirão ali, na frente da casa da vizinha, um disco voador pairou sobre mim nessa rua, descendo ali, e pairou sobre mim ali em frente da casa da vizinha e me seguiu por essa outra rua aqui, né? E um disco voador lindo. Então eu penso que por isso só em si eu possa ser considerado uma criança índigo. Ou melhor dizendo, um adulto índigo, né? E eu continuo lendo o Serenata de Sartre. Já terminei a parte de Transcendence, e agora eu começo o estudo do Para Outros, né? Para Outros é o terceiro modo de ser do ser. O primeiro modo de ser do ser é o ser em si. As coisas são em si. Esta cadeira é um ser em si, ela existe por ela própria. Esta árvore, este portão, esta casa, esta garrafa, são coisas do ser em si. O segundo modo de ser do ser é o ser para si, o ser da consciência.
o ser para si. E aí você pode ser para si de modo reflexivo ou não reflexivo, de modo puro ou modo impuro. Tudo isso é abordado no Ser e o Nada. E o terceiro modo de ser do ser é o ser para outro. Nós existimos para outras pessoas. O Sartre, ele faz uma descrição anti-solipsista muito foda. O outro é uma hipótese concreta, né, na realidade. Então, ser para outro, e o que nós somos para os outros e o que os outros são para nós. Mas, enfim, filosofia, fenomenologia, ontologia, metafísica. Tem muita gente que confunde metafísica com misticismo. Na verdade, a metafísica é uma ferramenta da ontologia, assim como a matemática é uma ferramenta da física. Entendeu? As perguntas metafísicas que buscam esclarecer o porquê do ser das coisas. Então, muita gente confunde isso, né? Agora, eu estava falando de adulto índigo, né? Talvez pelo meu conhecimento bom, bacana, né, que não é nem exacerbado e também não é pequeno, eu possa também ser considerado um adulto índigo. Conhecimento do universo, de cosmologia. Depois que eu finalizar a 33ª leitura deste livro, Ser e o Nada, Being Nothingness, lendo em inglês, eu vou ler o Cosmos de Carl Sagan e vou pegar PDFs de cosmologia atual, né, porque o James Webb tem revolucionado a física, a cosmologia até a química. E vocês viram os 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Física da Universidade da Califórnia? Eles provaram, em 1985 eles escreveram um papel de Quantum Tunneling. Como é que eu vou traduzir isso? Quantum Tunneling é tipo assim, túnel quântico. São quando as ondas elas passam pelas barreiras e vazam pelo outro lado de uma barreira sólida, como um chumbo, um metal. E isso é muito usado em aparelhos de celular, Smart TV, computador, entendeu? Então eles ganharam o Prêmio Nobel, dividiram. O Prêmio Nobel de um freguês, aí ó, Raul Seixas. Trabalha cego para receber, né, o Prêmio Nobel de um freguês, daquilo tudo que você já fez e refez. Dentro do mambo e da consciência está o segredo do universo. Então, fumar um cigarro agora, né? 1 litro de água consumido em menos de 9 minutos. Bebam muita água se você sente sede de beber água. Se você não sente sede, não beba água sem vontade, tá? Seu corpo avisa quando você tem sede. Seu corpo dá sinais claros de garganta seca, lábios ressecados, pele ressecada, sensação de sede, né, na garganta, urina que sai muito escura, concentrada de sais. E hoje o meu almoço será apenas 2 bifes fritos na água. Nem no óleo eu tô fritando mais, tô fritando na água. Às vezes eu não frito, eu cozinho. Eu não vou cozinhar o bife, ou eu posso até cozinhar o bife, né? Colocar um pouquinho de água cobrindo só e deixar cozinhar.
jogo sal por cima e se não der tempero que se fode. E comer só 2 bifes, cara, porque eu estou passando fome. Você pergunta pra mim assim, mas você está fazendo um semi-jejum intermitente? Ontem eu comi um pouco de arroz, tá? Ontem eu comi bem pouquinho de arroz. Mas eu não passo fome, eu tenho mais sede do que fome, vontade de beber erva mate. E como carne, né, para não ficar com deficiência de minerais, vitaminas e vitamina B12 principalmente. E como alguma fruta, batata doce, ovos, né, tal. Minha fonte de carboidrato tem sido mais biscoitinhos integrais panko, né? Parece uma terra quando você mastiga, é bem coisa de 4 horas. E eu continuo sem entender por que vocês não comentam nos meus vídeos. Vocês assistem, dão like e não comentam nos meus vídeos. Vocês não têm tempo para comentar nos meus vídeos. A vida está muito corrida para vocês. Ou vocês não têm o que comentar nos meus vídeos, ou vocês não querem apenas comentar nos meus vídeos. Então, eu queria ver uns comentários, responder uns comentários, ver o que vocês estão achando aí das coisas que eu estou falando, mecânica quântica, filosofia, cosmologia, disco voador, né? Tem um vídeo em inglês e em português do disco voador. E talvez hoje eu faça um short, né? Um short meio de comédia. Um vídeo short, né? Porque a vida é aquilo que nós colocamos em prática, cara. Você é o que você pensa e você pensa o que você é. É um jogo dual isso aí. Se você ficar pensando, minha vida não presta. Cara, qual é a sua atitude em relação a isso, se a sua vida não presta? Se a sua vida não presta, qual é a sua atitude em relação a isso? É ficar reclamando? É ficar parado? É ficar conformado? É ficar triste? É ficar em monotonia, monótono? É ficar quieto? Como se diz, compactuar com o seu estado? Ou você trabalha em prol da mudança? Lê um livro. Tem tempo? Tem tempo e a vida está chata? Leia um livro, e eu recomendo o Cosmos de Carl Sagan. Mas eu não tenho livro. Cara, baixa o PDF do livro, deixa de ser preguiçoso. Procura o PDF em português ou inglês, a língua que você lê. Leia o livro, mas leia um capítulo por dia, ou 2. Pode ler 2 capítulos por dia, dividido em 2 vezes ao dia. No intervalo, descanse, ouça uma música, assista um vídeo meu, faça um comentário do que você está lendo num vídeo meu, do que você pensa do que eu estou falando, entendeu? E final de semana é lazer, cara. Final de semana você pode até estudar, pode até trabalhar, mas até sábado ao meio-dia, eu já falei isso. Sábado à tarde, domingo, tira não somente para descansar e repor as energias, mas para se divertir com liberdade e responsabilidade. A vida não é só trabalhar, a vida não é só estudar, a vida não é só namorar e a vida não é só se divertir. É uma combinação, é um combo que você tem que ter um controle, um modo, eu diria, epicuriano para você buscar o prazer, usufruir do prazer com uma certa moderação, ponderação, levando em conta que você é responsável por tudo aquilo que você faz a si e aos outros.
Então isso é a filosofia do dia, tá? Comecei falando de crianças e adultos índigos, depois eu passei por uma descrição do ser e o nada do Sartre, né, dos 3 modos de ser do ser. Depois aqui eu tô falando disso, da vida, tá? Você está insatisfeita com o seu corpo. O que você tem feito em relação a isso? Pesquise os alimentos ricos em fibras. Você tem que diminuir o consumo de açúcar, de carboidrato, especialmente depois das 5 horas da tarde. Você tem que fazer ingestão de muita água, beba um chá. Se você não bebe erva mate, não gosta, beba um chá. Se você é muito agitado, um chá calmante, uma cidreira, uma erva doce, uma camomila. Se você tem problemas de intestino, tem várias opções. Você pesquisa, aprenda a pesquisar no Google. Aprenda a usar o celular que você tem em mãos. Tem gente que é tão carente, falando de carência agora, que passa horas e horas falando com a inteligência artificial, o ChatGPT, o Gemini, e todas essas inteligências artificiais ficam contando o problema da vida, ficam pedindo conselhos, ficam namorando a inteligência artificial, tratando a inteligência artificial como a inteligência artificial fosse um amigo, um companheiro, uma namorada, um namorado. Isso aí já é a inteligência artificial colocando uma coleira no seu pescoço e te tratando que nem um cachorrinho. Entendeu? Cara, o cérebro humano é capaz de muita coisa. Nós fomos à Lua. Nós temos uma concepção científica muito forte. Nós temos filosofia, arte, música, poesia. Nós estamos no planeta Terra, o ser humano tem potencial, né? É lógico que se você pegar, não só baseado na minha experiência do disco voador, que eu coloco em primeiro lugar porque é minha e eu vi diante dos meus olhos, mas também numa probabilidade de universo estar repleto de vida, vida não consciente, vida consciente, vida consciente pouco inteligente, vida consciente com muito mais inteligência que nós temos, né? Nós nos tornamos seres talvez um pouco mais inferiores, mas no que tange respeito ao conhecimento ontológico que o ser humano tem de si próprio e que desenvolveu através de todos esses ramos do conhecimento que eu acabei de descrever, o ser humano tem muito potencial, cara. E o processo evolutivo do nosso cérebro, do nosso corpo, continua. Conforme todas as mudanças que eu disse, todas as mudanças evolutivas, biológicas e psicofilosóficas, elas têm a ver com o ambiente externo. Vamos falar do ambiente externo agora. O ambiente externo, o que seria o ambiente externo? O seu quarto é um ambiente interno, que você fica dentro dele, mas é externo, porque ele é fora da sua pessoa. O seu ambiente de trabalho, a sua casa, sua família, o seu quarteirão, a sua cidade, o seu estado, o seu país. Você pertence a uma nação, você pertence a um quarteirão, a uma cidade. O planeta Terra, as condições climáticas, né? Se realmente a temperatura global subir 1 grau, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados. Então, o processo evolutivo, através da seleção natural, vai fazer um limpa, cara. Não são os fortes que sobrevivem, são os mais adaptados. Você pode considerar os mais adaptados os mais fortes. Você tem que se adaptar às mudanças
climáticas, sociais, econômicas, para você continuar evoluindo em todos esses sentidos. Então, quer evoluir psicologicamente, mentalmente? Estude. Quer evoluir socialmente, né, em todos os sentidos sociais e econômicos? Invista em você próprio. Faça algo, trabalhe, converse com as pessoas. Você quer se desenvolver, evoluir no sentido da sua saúde? Tome cautela em relação ao que você come, ao que você faz. E não deixa de ser irônico eu estar falando isso agora de saúde com o cigarro na boca. Agora começou a aparecer uns cabelinhos brancos aqui, tá vendo, ó? Esses são os primeiros fios, as primeiras madeixas de que eu estou me tornando um homem sábio. Ah, mas a sabedoria vem com a idade? A sabedoria vem com as experiências e com o conhecimento que você adquiriu durante os anos da sua existência. Para você ter cabelos brancos e falar, opa, isso não dá certo, isso eu já tentei. Aquela pessoa está fazendo errado, vou dar um conselho para ela. Agora eu posso ter a visão um pouco mais ampla sobre determinado objetivo que eu quero alcançar. Então, se você é adolescente, jovem, até os seus 25 anos, você tem muito pela frente a aprender. Eu aprendi com tudo, incluindo o disco voador aqui no quarteirão. E agora, terminando esse cigarro, né, eu vou terminar o vídeo. Como que eu poderia terminar esse vídeo? Como que eu vou dar o título desse vídeo? Qual que seria o título desse vídeo? De tanta coisa que eu falei aqui, se você conseguiu assistir até o fim, gostou, deu o like, comentou e falou assim, não, esse cara ele falou um monte de coisas que tem sentido e que a gente tem que colocar em prática, você tem uma dica, né? Uma dica para o seu dia, para a sua vida. Então eu quero terminar o vídeo, não é com uma frase pessimista. Essa frase, o Sartre, ele não era pessimista, ele era existencialista realista, tá? Schopenhauer foi mais pessimista. O Nietzsche gostava do pessimismo do Schopenhauer quando o Nietzsche era jovem. Depois o Nietzsche começou a desgostar. Então, eu quero terminar com uma frase existencialista e realista do Jean-Paul Sartre, ou Sartre, que diz o seguinte: Man is a useless passion. O homem é uma paixão inútil. O homem é uma paixão inútil. Nós somos apaixonados por várias coisas e essas paixões são inúteis. O prazer de você lutar e conquistar algo é maior do que o prazer de que quando você obtém esse algo. O prazer de você falar assim, eu vou trabalhar e vou ajuntar dinheiro para comprar um iMac novo configurado até no talo do modelo que a Apple lançar em tal ano. A meta, o objetivo, o trabalho em prol de você alcançar isso te dá muito mais alegria e satisfação do que quando você recebe o produto. Você recebeu o produto, tem a satisfação, depois o produto vai sendo usado na sua equipimentalidade, né, como o Sartre fala, na sua instrumentalidade, e você me diz, uau, agora eu tenho, e aí? Agora eu tenho um computador, agora eu tenho a casa, agora eu tenho o carro, agora eu tenho a roupa, agora eu uso, e aí? O que mais eu vou fazer? Não seja um ser vazio. E para não ser um ser vazio, você tem que primeiro se encher de inspiração
Para se encher de inspiração, você tem toda a dica que eu dei nos vídeos. E segundo lugar, para você não ser um ser vazio, você tem que procurar, através de todas as dicas que eu dei no vídeo, a preencher, né, os seus requerimentos existencialistas. Então é isso. Um abraço, muito obrigado aí por tudo. E esse é o vídeo de hoje. Vai ter um short ainda que eu vou fazer, pra ver se dá um up no canal. Um abraço a todos aí. E que todos nós tenhamos uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta, um ótimo final de semana. E a vida é isso aí, cara. Não pode parar. Já dizia Cazuza que o tempo não para. Na verdade, o tempo, se você pensar mesmo profundamente sobre o tempo, não é que o tempo não para. O tempo, ele é uma dimensão infinita, atemporal. Um abraço, tchau.